existe uma vulnerabilidade. E por que é que acontece isso hoje? O motivo é simples. A tecnologia ela evolui hoje de forma muito mais acelerada do que a nossa capacidade de absorção e de compreensão dessas novas tecnologias. Esse é o grande problema. Por exemplo, questão da certificação digital, em que o Manuel Natos aqui é um expert. O Manuel deu um show lá em São Paulo no evento de crimes, né? Certificação digital, tecnicamente e juridicamente, hoje, é uma das melhores soluções, se não a melhor solução, hoje, para a gente ter autenticidade e integridade. Mas por que ela não se dissemina? É uma coisa muito nova, é complexa, é chata, não é? Mas espera aí, se o Renato está dizendo que a tecnologia está evoluindo muito mais rápido do que a nossa capacidade de absorção, nós não podemos ter alguns problemas? Podemos, já temos alguns problemas. Dá um outro exemplozinho. Então, se os senhores procurarem, se os senhores habilitarem o Bluetooth dos seus celulares, quem tem celular com Bluetooth aqui? Muito, né? Muita gente. Bluetooth é um recurso que já tem quase todos, não precisa ser smartphone. O que faz o Bluetooth? É um protocolo de comunicação a curta distância. Nós conseguimos aí fazer a sincronização, o pareamento, que a gente chama, de dois dispositivos. Estava ligando o meu Bluetooth ali no meu notebook, e o que eu achei? Eu achei mais ou menos aqui uns 20, 22 telefones celulares abertos. Eu poderia ter acessado, poderia ter verificado aí algumas coisas dentro de alguns telefones, e muita gente talvez nem ficasse sabendo disso. Mas então quer dizer que é uma situação de risco? Exato. Então alguns dos senhores desabilitem a função Bluetooth, porque está aberto, hein? Já estou dando a dica. Uma rede sem fio. A gente pode montar uma rede sem fio hoje? Fácil. Só ir na loja, compra o roteador, instala, acabou, eu tenho acesso à internet, está funcionando. Quem é que pode acessar isso se eu não fechar a rede? Todo mundo. Qualquer um. Eu, meu amigo, o criminoso da esquina, o pedófilo, etc. E o que é que pode acontecer na prática em uma investigação? Estou dando exemplos genéricos, vamos trazer daqui a pouquinho isso para os cartórios. O que é que pode acontecer na prática? Alguém descobre que aquela rede está aberta, aquele ponto de acesso está aberto, usa aquele ponto para praticar um crime. E aí, durante a investigação, onde é que inicialmente vai bater a origem da comunicação? No local onde está aquela rede, vinculada a alguém que está pagando, ou, enfim, contratando um ponto de acesso à internet. E se isso for do cartório? Vai bater no cartório. Muito provavelmente a polícia vai chegar no cartório, com mandado de busca e apreensão, vai apreender alguns computadores e talvez nem encontre nada, mas o estrago está feito, não é isso? Vamos mais além, contar uma história interessante. Caso real verdadeiro. Obrigado. Caso real verdadeiro. Aliás, caso real, ele pressupõe ser verdadeiro, né? Redundância aqui. É o backup. Um sujeito, usando o seu smartphone, só 3 anos atrás, ele recebe 3 torpedos. Aquelas mensagens curtas, que aliás hoje é moda, né? Usar o Twitter, por exemplo. Quem é que usa o Twitter na sua atividade profissional? Tem algum cartório aqui no Twitter? Nenhum cartório no Twitter? Por quê? Vocês sabem o que é Twitter? Nada mais o interessante é que nessa questão da evolução da tecnologia, a coisa vem tão rápido que às vezes o óbvio é o que chama a atenção, né? O Twitter é um sistema que você consegue indexar uma série de outras, entre aspas, pessoas, e você consegue se comunicar de forma dinâmica, de forma rápida, de forma curta. São 140 caracteres só. Mas voltando um torpedo aqui, o sujeito recebeu então 3 torpedos, o SMS, né, que é o Short Message, é uma mensagem curta. E estava escrito o seguinte: olha, ô fulano, a cocaína que eu te mandei ontem, você não venda mais por 15 euros, venda por 20, porque aumentou aí a demanda. E o sujeito guardou o telefone. Provavelmente tinha relação com o tráfico de drogas, provavelmente, até porque vocês vão ver o desfecho dessa situação. Saiu, foi pegar o seu carro, pegou o carro e foi parado por uma blitz policial. Isso acontecesse no Brasil, o exemplo até agora seria o mesmo. O policial pede para o sujeito descer do carro e pede para fazer a revista. Porque no Brasil isso também é perfeitamente possível, é o princípio da fundada suspeita do policial. Fundada suspeita subjetiva, né? E o
o sujeito é revistado, o policial põe a mão no bolso e acha o telefonezinho com as 3 mensagens. E aí o policial vem e faz isso aqui. Ele vai e liga o telefone. E aqui é muito fácil, eu posso ligar aqui, eu vou no meu aplicativo de mensagens, né? Aqui eu apaguei todas elas. Aliás, não é porque eu apaguei que significa dizer que a mensagem não está aqui, ela continua aqui, ela só mudou de lugar, ela só vai sair daqui quando algum outro arquivo for gravado em cima desse arquivo que mudou de lugar. O policial abre e vê as 3 mensagens. Vejam que não tem senha, não tem nenhum dispositivo de proteção. E o policial diz, olha, pelo teor desse conteúdo aqui, eu acho que nós vamos ter que ir até o distrito policial. E esse equipamento vai ser apreendido. E vai ser apreendido para quê? Para a constatação da mensagem supostamente ilícita através de uma perícia. Quando nós falamos em internet, riscos, crimes eletrônicos, 99% é perícia. E aí as discussões também se ampliam. Mas voltando ao assunto, o equipamento foi apreendido, foi periciado, e essas 3 mensagens, vamos trazer num peso aí de 70%, 70%, serviram para a condenação daquela pessoa por atividades relacionadas ao tráfico de drogas. E qual foi a primeira alegação do sujeito? Falou, isso que o policial fez? Não pode. Isso é ilícito. Muito bem, mas por que ilícito? Isso seria ilícito aqui no Brasil? Qual seria a eventual violação? Olha, Renato, primeira coisa, o sujeito violou a correspondência. O policial violou a correspondência pessoal, privada do usuário. Mas qual é o crime de violação de correspondência do 153 lá? É devassar indevidamente conteúdo de correspondência fechada. Será que o policial, primeiro, devassou indevidamente? Segundo, será que torpedo é correspondência? Pela lei postal em vigor, né, e a gente tem o princípio da legalidade, pela lei postal em vigor, torpedo nem e-mail, para fins penais, né, não são correspondências. É só carta, cartão postal, pequena encomenda, secograma, né, a lei 6538 de 78. 78 nós não tínhamos nem o tecnofone, lembra? Nada. O e-mail, o torpedo, será que se for correspondência, será que é uma correspondência fechada? No Código Penal diz correspondência fechada. Tecnicamente não, para fechar eu teria que, em tese, criptografar. Ah, mas Renato, se tivesse então uma senha aqui, o policial poderia me obrigar a colocar a senha? Claro que não. Está previsto. Além de ser um princípio constitucional indireto, a previsão original vem do Pacto de São José, na Costa Rica, a impossibilidade da pessoa fazer prova contra si mesma, existe toda uma jurisprudência em cima dessa impossibilidade. Então, nós não poderíamos ser obrigados, por exemplo, a revelar a nossa senha pessoal. Mas vejam que interessante, imagine que no cartório aconteça o seguinte, alguém, um funcionário, um usuário, resolva acessar um site de pedofilia. E ele vai, acessa, salva algumas fotografias na rede do cartório, alguém denuncia, há uma investigação, há uma busca e apreensão, os computadores são apreendidos, vai à perícia, eles vão à perícia, e aí acontece o seguinte, vem a informação de que algumas das fotografias, elas estão criptografadas. A gente utiliza vários algoritmos diferentes, em muitos casos você não consegue descriptografar, a não ser com a senha específica. É um procedimento técnico muito forte. E durante a investigação, mesmo durante o processo criminal, o juiz ou a autoridade policial resolve, vejam que interessante, resolve intimar para depor como testemunha os titulares, os senhores, ou mesmo o responsável pelo departamento de informática. Não foram os senhores, nosso exemplo, nem o responsável pelo departamento de informática, aquele que acessou o conteúdo ilícito e baixou o conteúdo ilícito.